Olá, seja bem-vindo aos Bons Frutos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que tem como tema plenitude de alegria. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês passaram esses dias? Depois de uma semana de recesso que nós não gravamos os Bons Frutos, hoje nós retornamos e eu estou aqui para compartilhar com vocês, para nós conversarmos sobre esse tema, plenitude de alegria. E para isso eu gostaria de ler com vocês uns salmos, apesar de nós sabermos que a Bíblia tem diversos textos que vai falar sobre alegria e eu vou compartilhar alguns desses versículos hoje com você, mas eu queria deixar para nós meditarmos no versículo-chave, que é o Salmos 16, versículo 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então esse versículo ele diz que na tua presença há plenitude de alegria, na presença do Senhor nós encontramos uma plenitude de alegria. Mas o que é essa alegria plena? Plenitude é algo que é pleno, é algo que é completo, que é por inteiro. E muitas das vezes nós vemos uma alegria que não é plena, que ela é às vezes momentânea, que ela dura muitas das vezes um dia, hoje eu estou feliz, mas amanhã de repente me aconteceu algo e eu já estou triste, já estou chateado. Mas esse versículo ela nos diz de uma alegria plena, que é completa, onde a gente sempre vai estar alegre, né? Não importa o que aconteça. Mas essa alegria, esse versículo ele nos deixa bem claro que nós só podemos encontrar no Senhor. E quantas vezes nós vemos as pessoas procurando essa alegria de maneira errada, não é verdade? Procurando essa alegria muitas das vezes em objetos, em coisas, em bens materiais, muitas das vezes num trabalho, ou até mesmo procurando alegria em uma pessoa. E isso é impossível, amados. A Bíblia nos deixa bem clara que essa alegria plena nós só podemos encontrar na presença do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades para que a gente possa viver isso de maneira completa realmente na nossa vida. E a primeira delas, que nós precisamos entender e compreender, é que essa alegria ela vem do Senhor. Como eu já falei com vocês, né, agora aqui no início, essa alegria a gente precisa entender e compreender que ela não está em coisas, mas sim no Senhor, que a presença do Senhor é que nos traz de fato essa alegria. E o que é nós termos essa presença do Senhor? É nós andarmos em obediência à sua palavra e nós termos uma vida constante de fé. Nós precisamos viver isso na nossa vida, viver essa presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, a sua vontade e confiando nele, vivendo essa fé constantemente. Aí sim nós vamos poder viver essa alegria. E o segundo ponto que nós devemos entender e compreender é estar contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos entender que a nossa alegria ela não pode depender da situação que nós estamos vivendo, porque as situações ela mudam, não é verdade? Hoje nós estamos de uma maneira, passa-se um tempo, as coisas mudam e a gente precisa entender, aprender e compreender isso. E uma pessoa que nos ensina fortemente isso é o apóstolo Paulo e eu gostaria de ler para vocês um versículo que ele diz sobre isso, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como também em ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, amado, é um texto muito conhecido nosso, do apóstolo Paulo, e ele é um grande exemplo para nós, um homem de Deus que passou por tantas provações, por tantas dificuldades, não é verdade? Foi tão perseguido, foi preso, açoitado, mas mesmo assim ele aprendeu a estar contente, estar feliz, independente da situação que ele vivia. E é assim que nós temos também que aprender, assim como Paulo agiu. Por que ele agiu assim? Porque ele entendia que a presença do Senhor estava com ele, que o próprio Deus estava com ele e que isso era o suficiente para ele estar feliz, independente do que ele estava passando. E quando nós entendemos e compreendemos isso, essa alegria também vem sobre a nossa vida. Olha só
o que diz lá em Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Tiago aqui está dizendo para nós que nós devemos nos alegrar ao passar por provações, queridos. Nós enfrentamos muitas das vezes lutas e provações. E realmente não é fácil, é algo difícil no momento em que nós estamos passando, mas ele diz para nós que nós devemos nos alegrar. Por que nós devemos nos alegrar ao passar por provações? Porque no momento em que nós passamos por provações, a nossa fé ela é exercitada. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E quando nós colocamos essa fé em prática, e depois que aquela situação de luta, de provação, ela passa, e a gente vê a vitória do Senhor, a gente vê tudo aquilo se resolvendo, a gente sente uma alegria muito grande, não é verdade? A gente pode sentir naquele tempo todo o cuidado de Deus. É como se a presença do Senhor viesse sobre a nossa vida. Um grande exemplo disso foi Jó. Você lembra de Jó? Jó passou por uma luta muito grande, uma provação terrível na sua vida. Uma luta muito grande. Mas após ele passar por todo aquele período onde ele foi restituído, tudo foi dado a ele novamente, o que ele disse mesmo? Ele disse que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir, mas que agora ele conhecia Deus de ver, que os olhos dele viam o Senhor. Por quê? Porque ele passou por aquele momento difícil, mas ele pôde sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus. E aí logo veio sobre ele uma alegria. Assim também é conosco. Eu tenho um grande exemplo disso na minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês que eu passei o ano passado com o meu segundo filho, Daniel, meu caçulinha, que hoje já está com 1 ano e 4 meses. Nós passamos por uma luta muito grande com ele assim que ele nasceu, né? Eu tive uma gravidez muito tranquila, tudo normal, veio o parto, ele nasceu, mas depois de um dia, assim que eu já estava para ter alta, para ir para casa com ele, surgiu um pequeno probleminha nele, um pequeno não, né, que se tornou algo grande. Ele teve uma icterícia muito alta devido a uma diferença que o sangue meu tem com o meu esposo, uma incompatibilidade no nosso sangue. E foi algo inesperado, nós não esperávamos isso, nós até sabíamos desse problema, mas como foi algo tratado durante a gestação, achávamos que 100% estava protegido o nosso filho. Só que ali o médico veio, de repente nós fomos surpreendidos por essa dificuldade e o Daniel não pôde ter alta naquele dia e ele precisou ser transferido para um outro hospital para fazer esse tratamento, ficou internado por 9 dias e o primeiro dia dele ele teve que ficar na UTI. Eu lembro que para mim aquele momento como mãe foi muito difícil de ter que ir para casa sem o meu filho. A gente quando dá à luz e a gente tem o nosso bebê, o nosso maior desejo é ir embora para casa e levar o nosso filho. Só que infelizmente eu não pude levá-lo. Ele teve que ficar internado e eu lembro que as 2 noites que eu passei sem ele foi 2 noites de muito choro para mim. Mas depois de 9 dias que ele recebeu a alta, para a honra e glória do nome do Senhor, ele ficou bem, ele ficou em perfeitas condições. Hoje ele está super saudável, perfeito, é uma criança super inteligente, que se desenvolveu normalmente porque o Senhor cuidou e guardou a vida dele. E eu me recordo, amados, que depois de tudo isso passar, quando eu voltei para minha casa e quando eu estava ali com o meu filho nos braços, eu senti uma alegria tão grande no meu coração. E o que mais me marcou foi o cuidado de Deus naquele tempo. Eu senti uma presença muito forte do Senhor naqueles dias, cuidando de nós, cuidando do meu filho. Então foi uma provação que, apesar de difícil ali no momento, mas ela fez com que eu exercitasse a minha fé e depois eu sentisse uma grande alegria no Senhor. E que possa ser assim também sobre a sua vida, que você possa também entender que no momento de luta, a presença do Senhor está ali com você, te fortalecendo e te dando a vitória em nome de Jesus e que assim você possa usufruir de grandes alegrias. E o outro ponto, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é ter uma vida de oração. Nós precisamos, querido, exercitar a oração na nossa vida para nós termos essa alegria completa. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ter uma vida de oração, queridos, ela traz essa alegria para nós. Sabe aquele momento, aquele dia que de repente você se encontra ansioso, preocupado e bate aquela tristeza que você não consegue entender? E aí você vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e você ora e começa a falar com o Senhor, começa a colocar diante do Senhor aquele sentimento que está no teu coração, que muitas das vezes está te entristecendo, te preocupando. E aí depois que você fala com o Senhor, que você diz isso para Ele e você sai do seu quarto, você sai de uma maneira diferente, você sai sentindo uma paz no teu coração, como disse aqui o versículo, vem uma paz sobre o teu coração, o Senhor guarda a tua mente e você se sente renovado e sente uma alegria vindo sobre a sua vida. Assim, amados, é quando nós exercitamos uma vida de oração, que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa experimentar desse amor, desse cuidado do Senhor por meio da oração, onde você sente a presença de Deus ali na sua vida e sabe que Ele está cuidando daquilo que você já entregou nas mãos dEle por meio da sua oração. E o quarto e último ponto é ter alegria em meditar na sua palavra. Lá em Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, queridos, feliz é o homem e a mulher, né? Bem-aventurado aqui quer dizer feliz. É o homem e a mulher que tem prazer em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não é simplesmente nós lermos a Bíblia, né? Porque nós sabemos que temos que ler, pegar a Bíblia e ler ali todos os dias, mas é ter um prazer, ter realmente um amor, uma paixão pela palavra do Senhor, por meditar na sua palavra. É isso, queridos, que traz uma alegria sobre nós, como diz aqui o versículo. Feliz é essa pessoa, que eu e você possamos ter essa paixão, esse amor pelas coisas de Deus, em servir esse Deus, em meditar em sua palavra. Quando nós fizermos isso, amados, nós realmente vamos poder viver essa plenitude de alegria na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, por meio dessa palavra, e que você possa frutificar grandemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um grande abraço, um beijo e até a próxima oportunidade. Nós estaremos aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor ao teu coração.